Não. Vai, Marcelinho. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Spot Show, o seu programa de esportes na web. Uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, desço brasileiro atravessar a nave do Canal da Mancha, estarei nessa próxima hora, junto com essa rapaziada, fazendo um programa de todos os esportes, o Spot Show. Já começando pedindo desculpa para vocês, a gente teve um probleminha técnico aqui no espaço, e agora a gente já está no ar. Estamos aí no Facebook, Projeto Aquatotal, e no Instagram, Marcelo Lopes 10 Oficial. Junto comigo nessa próxima hora, ele sim, o príncipe que suou para colocar o programa no ar hoje. Uma salva de palmas para ele. Boa, chupa Bill Gates. Jorge Carlos Júnior, meu querido, tudo bom, meu querido? Beleza, Marcelinho? Tudo tranquilo? Agora tudo na paz, tudo tranquilo. Eu vi que você já perdeu muito com a Names, hein? Um ano que nós ficamos lá com a Names. Vou te falar, né? Um abraço, pessoal do Espaço Som, né? Faz tempo que a gente não vê aí o Wagner, a Larissa, o Names, sim, ele, o Anames, muito bem. E também, do lado dessa mesa aqui, hoje você é um pouquinho mais longe de Jorge Carlos. Tá, né? Eu vejo que você já está aqui meio triste, apesar hoje. Sim, ele, o mestre dos mares, que está aí com a camiseta escrito Oceans. Ele, o cardeal da natação, né? Esse menino que é uma coisa, discípulo de professor Alberto Clá, o nosso amigo Luiz Carlos Taioli. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, meu querido. Parabéns aí, hein? Você é o cara. Você vai no computador, eu trago pra você. E aí, você tá bem? Sejam bem-vindos aí. Tudo aí. Como é que estamos aí? Ó? Já saiu o gol do Santos, né? Graças a Deus. Gol do Santos, não vamos ter problema no metrô. Não vamos ter problema no metrô. A torcida jovem do Santos, de 60 a mais, vai estar bem. Gente, hoje o programa nós vamos apresentar um novo esporte, né? Um esporte que a gente vai... Mais um esporte que a gente fala aqui no programa de número 69 do Spot Show. Não tem problema, pode aumentar aí, não tem problema, bem na hora que eu estou apresentando vocês. A gente passa por isso. Hoje a gente está recebendo a equipe de paintball. Sim, paintball é esporte, tem campeonato mundial. A equipe de paintball do Vikings Speedball Time. Um abraço. Aplausos Vamos lá. Pode fazer. Gente, aqui do meu lado está o meu amigo Camacho. Tudo bom, Camacho? Seja bem-vindo. Do lado do Camacho, nosso amigo Wagner. Tudo bem, Wagner? Marcelo, isso aí. E entre os nossos apresentadores queridos, eles que têm várias fãs, beijo para a Roberta, beijo para a Priscila, está o nosso amigo Matheus. Grande Matheus. Boa, Matheus. Aí, Matheus. Muito bem, muito bem. Então, sejam bem-vindos, o Vikings, aqui no nosso programa. Prazer para voltar recebendo vocês e vocês poderem falar um pouquinho mais da modalidade aí do paintball. Paintball é esporte. Paintball é esporte? Paintball é esporte. Jorge Carlos, começando... Vamos para a pauta, que nós temos uma pauta hoje aí. Eu já ia provocar ele já ia perder a estribeira. Não ia, não. Estava esperando mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o Mundial de Judô. Não acompanhei. Não acompanhei. Na verdade, o Mundial de Vôlei está sensacional. Mundial de Vôlei, Brasil bem demais. Hockey Open Series. Isso, vamos falar da participação do Brasil. Boa, eu vi isso daí. Beisebol. Estamos lá, os playoffs chegaram, gente. Terça-feira teremos... New York Mets 0-0. Meu time é o Mets. Vamos lá, ontem ganhou. Vamos meter um sapeca aí. 0-0 aí, beisebol. E também vamos falar sobre o badminton. Badminton, muito bem, muito bonito. Você vê aqui a energia rola, gente. Aqui a energia rola. Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cuca Beta, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseja desenvolver um projeto em uma dessas três áreas ou saber mais informações de como o Cuca Beta pode ajudar você, entre no site www.cucabeta.com.br. E se você perdeu algum programa do Spot Show, você agora pode assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cuca Beta. Abraço pro Vitão, abraço também pro pessoal do Tucuruvi que está nos acompanhando ao vivo aqui.
Ah, tá. Você estava lá do Acadêmicos do Cucurubi. Qual a escola de samba que o senhor gosta? Que agora estamos já escolhendo aí, né? Não posso falar de escola de samba, porque a Priscila já está ao vivo, então pula essa pergunta. Muito bem, Priscila, coloque aí qual a escola de samba do Jorge. Muito bom, muito bom. Vamos começar nosso ping-pong rápido, hein? Rápido, hein, galera? Rápido, nós estamos aí com o tempo hoje. Prêmio do melhor jogador The Best aí, Jorge Carlos, o senhor gostou, o senhor cravou. Eu falei que essa fez a sequência. Eu falei que dessa vez eu acho que não deu para o Cristiano. Dessa vez não deu para o Cristiano, não, né? Não deu, porque acho que o que pesou mais foi o fato do Modric ter chegado na final da Copa. E aí resolveram dar uma... Mais os 3 títulos. Mas ganhou também o Madrid, e essa é monstro, né? A mata, né? É louco. E o Brasil não valoriza. Que pena, né? Bom, se fosse em outro país, você ia ver o que estavam fazendo com a marca. Aqui, 1 ou 2 reportagenzinhas, aí domingo no Esporte Espetacular, e depois esquece. Espetacular, capa do lance. Depois esquece, né? esquece. Mais uma página do filme lá que ela vai falar sobre isso. Gente, é o seguinte, assim, a gente vai falar rapidinho do melhor jogador, só lembrando, eu acho que também o caso da Mata mostra bem como a gente trata o esporte de todas as esferas, né? Para mim é um problema de gestão, cada vez mais, para mim, o esporte é um momento de gestão, porque a gente investe dinheiro, a gente tem dinheiro sim, só que tem dinheiro sendo mal aplicado, né? A gente precisa pensar como é que a nossa moeda é desvalorizada perto de um dólar, perto de um euro, perto de uma libra, mas existe dinheiro na formação dos atletas. A gente tem atletas de ponta. Só que, assim, eu não vejo sendo feito nenhum trabalho na questão da gestão. Para mim é muito claro essa questão da gestão. Porque a gente tem, passou-se o Guga, o que aconteceu aí com o tênis brasileiro? Acabou. Né? A gente tem a Mata, quantos anos? São 14 anos que ela é indicada para o prêmio de melhor atleta. E o futebol feminino? Qual patamar subiu, né? Do futebol feminino. Então, eu acho que são esses pontos que a gente precisa ver, essa questão da gestão, né? Porque senão o esporte, a gente vai ter os talentos que saem de uma forma até meio fugaz, aí um só, a gente tem um nome aqui que destoa, mas a gente não tem uma base, não tem uma continuidade. Então, para mim, sim, é um problema de gestão. Se a gente pegar aí as demandas que nós tivemos nos grandes eventos, foi investido dinheiro nos atletas e no atleta mais experiência. Só que esses atletas pararam agora. E agora? E quanto foi investido na gestão? Nada. Né? Então, eu acho que isso é bem sério. Quanto tem no bolso da CBF? Um monte, né? Um monte de dinheiro. Mas não é aplicado e também não é bem aplicado. É esse o problema, eu acho que maior. Que raiva. É complicado. Vamos só dar um recado para o Marco Aurélio. Marco Aurélio ganhou o técnico lá do PSG, que foi campeão europeu, né, do futebol feminino. Marco Aurélio está tomando um iscão. Mas os outros 2 indicados, que dividiram o palco entre os 3 melhores técnicos, eram mulheres. Só para essa lembrete, fica aí. Quem pode, fica a dica, Marco. Acompanha lá na ESPN, lá a matéria dele, que a gente tanto bate aqui. Gente, eu participei no final de semana do Congresso de Gestores de Futebol Americano. Mandar um abraço aí para o Lucas Possetti, que organizou o evento. O evento foi sensacional. Grandes palestras e mostrou aí o caminho que o futebol americano precisa. O futebol americano tem uma comunidade muito forte. Parabéns para a Graziella, que passou aqui pelo programa, fez uma excelente palestra sobre flag. Flag tem tudo. E uma coisa que ela não dividiu aqui no programa com a gente, dividiu lá, que existe a possibilidade do flag estar nas Olimpíadas de 2028 de Los Angeles. Existe uma chance muito grande do flag. Então, aí a galera aí que tem 10 anos aí de idade, fica de olho, fica de aberto, porque o flag pode estar nas Olimpíadas de 2028. Existe essa indicação do Comitê Olímpico Americano de colocar o flag. Quem recebe a Olimpíada pode indicar. Então, talvez o flag venha aí, tá? Uma outra coisa bacana aí que a gente fala de gestão, fala de marcas, aí foi o desafio mano a mano, né, que teve esse final de semana, aí o Isaquias Queiroz participando, né, ganhando do alemão, do Sebastian. Foi um evento bem legal, de 2 dias que aconteceu. Eles fizeram até aqueles duelos vikings, né, de anos anteriores, cada um saindo de uma beirada para chegar a chegada era no meio da lagoa. Então foi um evento bem diferente. Esse evento mano a mano antigamente tinha
com atletismo, os outros 5 anos foi com atletismo, muitas vezes com a presença do Usain Bolt, e aí não, aí esse ano com a canoagem, que também é o mesmo patrocinador estatal do atletismo, conseguiu e trouxe aí. Aí a gente vê a importância dos ídolos, né, estarem fazendo esporte. Ídolos e má gestão, a gente consegue ter resultados bem interessantes. Ficando ainda no mundo da canoagem, está rolando no Rio de Janeiro o Mundial de Canoagem Slalom, com a participação de 250 atletas de 40 países. Ana Sattler e Felipe Borges, por enquanto, foram os que tiveram os melhores resultados da equipe brasileira, os dois chegaram nas semifinais. No próximo programa a gente vai falar, vamos amarrar o final desse campeonato. Só lembrando que esse Mundial ele quase não aconteceu, faltando 1 mês e meio atrás, por falta de verba. A confederação correu atrás do Ministério do Esporte para poder realizar esse evento que está sendo realizado lá no complexo de Deodoro. É para a CBF. O Jorjão hoje está bravo com a CBF. Acho que o computador fez mal para ele. Ô, Marcelinho, posso falar o pessoal que está aqui com a gente? Vamos lá. Aqui, ó. Pelo horário, galera. Tatiana de Paiva, aí tem a Cecília Lopes, Bruno Rodrigues, Vitória Machado mandando coraçõezinhos azuis. Eita! Pra quem será? Fátima, acho que é pro Golden Boy, hein? Fátima Rodrigues, Bruno Rodrigues falando aqui, Go Vikings, Priscila, beijo. Sueli Lima mandando coraçõezinhos e palminha. Marcelo Gaspar, Go Vikings, Fabiano Melo, ó, Terry Marçal. Aí, irmãos Vikings, mandem um salve para linha Vikings. Entendi. Putz, cara. Isso. Tamo junto. Pedro Paiva falando que o Cristiano merecia mais que o Modric. Camila Veronese, Jean Trioni, Ângelo Júnior. Tá bombando isso aqui. Rodrigo Loris, Renan Quina, Juliane. Aí, galera, gostou? Aí, Quina, Joinville, um abraço. Boa. Joinville aqui de novo no programa. Joinville, tá bem o time de futebol da ele tá nervoso hoje. Mano, cuidado, esportivo. Tá nervoso, gente. Essa live tem que bombar, só de 20 estamos em 50. Pelo amor de Deus. Quem não entrar, vamos anotar que vai levar o caderninho lá do time. Paredão. Você falou, Jean Ramos acabou de entrar. Aí é o Jean do nosso time, da nossa linha. Já rolou no grupo do WhatsApp. Entra, Foi isso que eu fui mandar aquela hora. Eu falei, e aí, galera? Bora entrar. Fica até o final. Até o final. E na semana que vem continua também. Vai ver política, outra coisa aí, Netflix, deixa pra depois, galera. Bom, seguinte, vamos lá, galera. Vamos aberto aí para vocês. Então nós vamos dar uma notícia pro Jorge que ele não vai gostar. Vamos deixar pro final. A Marcindiane tá aqui no Instagram. Beijo pra Márcia, vou ligar para ela, hein? Vou ligar para ela. Isso, muito bem. Vamos lá. Só a Márcia tá no Instagram? Só, por enquanto só. Rapaz, tá devagar. Manda aí, Marcelo Lopes 10 oficial. Vai entrar lá, gente. Manda você, porque se mandar aqui. Não, tá, deixa. Deixa o Facebook vai brigar. Vai brigar? Gente, vamos lá. Explica pra gente, pro pessoal que tá em casa, como é que se desenvolve o jogo de paintball, galera. Tiro. Tiro. A gente faz Tiro. E muito tiro. A gente trouxe ele para explicar. Isso era o Mundial, lá em Londres, agora no mês de julho. Explica pra gente. Esse foi o campo que vocês participaram do evento? Esse foi o layout. Esse foi o layout aí que foi jogado na terceira etapa da NXL Europa, que foi em Londres. Na verdade, foi numa cidade perto de Londres, Beston. E, inclusive, esse layout foi usado sábado e domingo agora na terceira etapa do campeonato do Circuito Brasileiro de X-Ball, aqui no Brasil, em Atibaia. Foi usado o mesmo layout produzido de lá para os atletas aqui. Então, assim, o paintball, vamos falar um pouquinho, mas tem também as questões das modalidades. A que a gente pratica, que a modalidade mais competitiva é o paintball speed, que é o speedball, que tem a modalidade do X-ball, que o speedball seria a questão de 5 contra 5, e o X-ball é um jogo contínuo durante 10 minutos. Pode ter mais de um ponto dentro desses 10 minutos. O five-man, que é o speedball em si, seria só questão de tocou a buzina do outro lado, o jogo acabou. Está eliminado. Já o X-ball, você tem esses 10 minutos
e pode, aí dependendo da categoria, pode chamar o Race 2, Race 3 ou Race 4 aqui no Brasil. O Race 4 seria o melhor de 7 ali, você tem que fazer 4 pontos primeiro ou acabar os 10 minutos. E aí, dentro desse minuto, pode ter até os 7 jogos ali, fazer o 4-3, o 3-3, enfim, o placar que for, inclusive, acabar empatado, se não for fases classificatórias. Então, para o pessoal de casa poder entender o jogo, a modalidade dentro do paintball que vocês participam, que vocês foram no Mundial, é 5 contra 5. Isso, no X-Ball. O X-Ball, e são melhores de... Aqui no Brasil, inclusive o Vikings, ele tem linhas que participam de todas as categorias. Tem a categoria... No Brasil são 3 categorias que tem, nos Estados Unidos são mais. Aqui tem a D3, que é chamada de Open, que é a categoria mais alta, D4 Amador, e a D5 Novatos. E a D5 Novatos é o Race 2, que é o melhor de 3, Amador é o melhor de 5, é o Race 3, e a Open é o Race 4, que é o melhor de 7. Galera que está em casa, vamos ver na prática aqui o que ao vivo agora, como é que eles vão fazer um ponto aqui, vamos ver. Tem que ir com vontade, viu? Acabar de sair. Usar aí seus 50 segundos aí para marcar o ponto, para ter um respiro. Então vocês vão ter que atravessar para marcar o ponto, é isso? Vocês têm 50 segundos. 5 contra 5. Tá. Os dois do meio é o Matheus e o Camacho. E esse barulho que a gente está ouvindo é de tiro. Sequência de tiros. Tem um cara deitado no chão ali? É o juiz. Ah, é o juiz. Ok, tá. Entrou o cara aqui. É o juiz também. Isso. Esse que o juiz foi checar é o Matheus, e o que vai correr para bater o ponto é o Camacho. A gente estava perdendo 3-1, faltava 1 minuto e 50 mais ou menos, a gente tinha que ganhar tempo. Então a gente foi rápido. Decidiu fazer uma jogada meio maluca, deu certo, batemos em menos de 30 segundos. Vamos voltar de novo, não sei se a galera em casa conseguiu ver. E o time, onde está o time? Tem 5 ali atrás, onde tem os travesseiros amarelos atrás. Aí é que fica a galera escondida. Essa a partida. Isso. Então tem os 10 segundos, tá vendo? Aí quando dá 10 segundos, começa o jogo. Aí você tem que se... Ali, ó, aquele travesseiro amarelo é a saída de um time, tem um travesseiro amarelo do outro lado. E o campo é espelhado, então tudo que tem de bunker de um lado tem do outro. E ali, engraçado que não dá pra ver o outro time. A gente já matou todo mundo, quase todo mundo. É sério? Na saída já caíram 2. Que da hora. Não esperava isso, hein? O time não deixa pensar. Tá vendo eles saindo ali? Agora eu vi eles saindo. Da primeira vez eu tinha visto. Tá. Não é normal acontecer isso. É que como a gente precisava... Sim, inclusive porque o outro time tá com 3 pontos. E é esse force. Se eles marcassem o quarto, acabou. Ok. Fala uma coisa, esses são os materiais de segurança. Tem um material de segurança, né? Que vocês usam, né? Que é o capacete, né? E vocês têm também a pistola. Tem aí, gente? Vamos mostrar que o povo quer ver. Hoje, vamos lá. Isso aí, olha. O paintball, a primeira coisa que se presta é a segurança, tá? Então, para jogar, a gente tem alguns equipamentos essenciais, que seria a máscara, tá? E quando você tem um marcador, é o Biosox, que é isso daqui, para proteger para qualquer tiro acidental não acertar em ninguém. Então, esses são os equipamentos mais importantes focados na segurança. Esse dentro de campo, esse fora de campo. Até mesmo na área comum, onde ficam os times aguardando as mesas, inclusive pessoas que não são jogadores, que estão acompanhando, familiares, amigos, tem que ter o Biosox, que é justamente para prevenir. Se acontecer algum tiro, vai ser aqui dentro, não vai disparar nenhuma bolinha nem nada. Tem alguma bolinha aí dentro? Não, a arma está desligada. Aqui, tá bom, perfeitamente. Está sem bola, está desligada, não está pressurizada, está totalmente fria. Sem... E roupa? Proteção. Qual é a proteção? A proteção... Não é obrigatório. Não? Nada. Não é só o... Aí vai largar e pelados, filho. Aí vai do gosto de cada um. Entendeu? Por exemplo, tem como voltar no campo? Vamos lá, não tem. Esse é o princípio.
Dói. Nossa, que dói. Na parte da Ela adrenalina. chama, por isso que chama Camacho. Camacho. Ô, Marcelinho, só uma pergunta pra você. É por isso que eu pergunta do Petrones hoje? O Petrones, gente, onde está Petrones, por favor, no telefone. Não, eu mandei a imagem dos convidados. Sério. Eu falei, presta atenção no que você vai perguntar. Ele Não temos mais notícias dele desse momento. Porque as piadas do Salsicha tá quase Aí precisa chamar. igual do Petrones. Aí a gente precisa chamar o padre Quevedo para benzer essa cadeira. Essa cadeira, vou te falar, viu? Tem problema. Era essa a imagem? É, eu quero explicar Vamos para lá. vocês. O campo se baseia, tem setores. Então, esse lado aqui, que parece uma salsicha, Sim. a gente chama de snake. É a tá? cobra. É a cobra. Então, é onde o pessoal, normalmente, ele joga deitado no chão. Então, debruçado no chão. Então, isso aqui, normalmente, quem joga de snake usa quase 100% das vezes, porque facilita na hora de engatinhar e na hora de pular no chão. Pular, é o machucar. Superman. Então, não é obrigatório, mas normalmente a galera que joga desse lado usa. Né? Mas esse, normalmente, todos os jogadores acabam optando Acaba pelo... por Uma usar. proteção a mais, por exemplo, proteger de um tiro. Isso. coisa do tipo. E do outro lado, onde tem aqueles Doritos, parece Os Doritos, triângulos é o nome se chama de Doritos mesmo, é o lado Doritos, que a galera joga mais em pé, né? E aí as pessoas que jogam atrás chamam os backs, né? Aí tem o back de Snake, back Doritos e o back center. Mas é os snipers que atira de longe. Exatamente, a galera que dá o suporte Os prontos. os prontos a atacarem, entendeu? Salsicha jogaria onde, Jorge? No back? De back. De back, né? Porque ele tá bem louco hoje. Não, mas, sério, então esse programa, não vou te usa falar, proteção viu? nenhuma, então, só um colete. Não, nem colete. Uma camisetinha Você normal, pode usar filho. colete pra Ó, se você trás, for isso ver, ela é vazada. Essa daqui é um dos nossos apoiadores, patrocinadores. Pode é falar o o nome. Trax. Isso, Ela é uma fala o nome. empresa grega, fica lá na Grécia, que apoia a gente na parte de vestuário. E esse é o modelo mais novo, principalmente para país tropical, aqui o Brasil. É bom por causa que é muito quente. Então, se você quer jogar, é tela. Ó, não tem nenhuma não tem Eu proteção. achei que usava um colete. Não, Não é não, possível, não, mano. não, Nem não, pode. não, não. É tela, não tem nada. Caraca, meu, mas vocês devem. Nossa, velho. Imagina depois de um jogo mais sensível. Não dá pra mostrar, mas é tipo um dálmata. Ele levou umas belas desse final de semana. Olha. Você é louco. Não, eu pensei que tinha mais Eu segurança. também. Não, pode falar. Esse modelo antigo era um pouco mais acolchoado. Olha mesmo, aqui, ó. Então, esse aqui que eu vi na foto, né, eu falei, Tá louco, cara. gente. Essa é um pouco mais Realmente. acolchoada. Então fica a marca da bolinha. Se você, Fica. você Se a bolinha for boa, Tem não uma fica acolchoada muito. aqui Se só. a bolinha Cara, for ele boa, tá não meio vai rasgo, não é nem Se ela estiver meio acolchoada. lisinha, ela É um nylon que essa empresa Entendi. faz com material de Kevlar, que é justamente para não rasgar. Perfeito. E aí a gente está fazendo agora todas nesse modelo, que é mais rápido, Olha. mais leve. Pega aqui Essa no daqui- Brasil, viu? Pega. Pá, Tem um Brasil. pouco de Deixa eu acolchoamento, ver. esse modelo anterior. Essa aqui lembra um pouco, tipo, esse estilo moto, né? Lembra um jogo, Lembra. Explica pra gente também quais são também- esses equipamentos aqui. Ó, falando da proteção que a gente falou, da máscara, joga com uma cotoveleira, a jersey, a parte de baixo é uma calça que também está na moda, está na atualidade, calça de nylon, tectel, leve, sem acolchoamento nenhum também. E também por causa de se jogar muito no chão, usa uma joelheira. Então, uma joelheira mais acolchoada, a gente usa também, uma joelheira. E aí acabou de vestuário. Aqui o equipamento, como a gente já falou, o bairro SOX, aqui é a parte de segurança. Aqui tem o cano, que esse é o cano... Cadê a bolinha? Não, aí ele tá parecendo. Sabe o que ele tá parecendo? Eu vou tirar a foto. Não, eu quero dizer assim. Aqui, ó. Ele tá parecendo aquele do Comandos em Ação. Eu agora esqueci o Cobra, né? Do Olha aí, Comandos em Ação, o Snake. É, o Snake. É o Snake. Não, fica assim até o final do programa. Não, assim.
assim. Que da hora. Esse é o cano padrão de alumínio que vem no próprio marcador. Só um detalhe também que eu acho que é importante na divulgação do esporte, a gente não costuma chamar de arma, até mesmo por evitar a apologia. Muito bom. A questão de armamento, de arma de fogo, de algo danoso, né? Então, a gente chama de marcador, que é justamente para marcar a pessoa, não para matar. Marcador de tinta. É um marcador de tinta. Tá. Vai. Terminando aqui, aí aqui é o próprio marcador, que ele é eletrônico e ele tem um acionamento elétrico, tem o cilindro de gás comprimido. Isso é o que vai dar. Olha, muito obrigado. Você já está economizando copos de cristais. Cilindro de gás comprimido, que você enche todo jogo, você precisa recarregar o cilindro por causa da quantidade de tiro. Aqui é um loader, que é onde fica o recipiente das bolinhas. Tem loaders de alguns tamanhos, marcas diferentes. E aqui é um acessório que não vem nele, é um acessório à parte, que chama de Quick Feed, que é para você poder pegar um pod e durante o jogo, no meio do jogo, você simplesmente só recarregar. Você não precisa abrir a tampa para fazer o reload do jogo, né? Vai continuar marcando as pessoas. Exatamente. O pod fica no... antes de falar do cinto, vai tendo acessórios que você vai melhorando o equipamento. Esse é um cano de 16 polegadas de fibra de carbono. Se você ver a comparação do peso dele... peso é importante para quem está jogando. Esse é um de alumínio. Esse aqui... parece que ele não tem impressionado, né? É impressionante a diferença. Acontece a mesma coisa um quadro de bicicleta. Quiser. Você vê? Isso chama analogia, que eu acabei de fazer, viu? Certo, Snake? Yes. Antes da gente continuar aqui, Snake, fala. O que você achou que o Real Madrid vai montar um espaço de esportes dentro do museu? Não, mentira! Você ficou nervoso? O Real Madrid vai ter esportes. Vamos lá, esporte. Tá aqui com a gente. Fala. Obrigado. Tá aqui conosco, Carlos Couto. Carlinhos é meu chefe, ele mandou trabalhar assim amanhã. Pode deixar que eu vou. Tá também aqui Rafael Josiane. Parabéns, rapaziada. Jonathan Quina de Oliveira. Inês Iglesias. E tem mais comentários aqui, mas o Jonathan falou: show, rapaziada. Vikings Asgard na plateia. Segue o bonde, amanhã eu tô assim na competition. Mas fazer um sucesso, vou te falar, esse príncipe. Tem pergunta no Instagram aqui, perguntaram: eu gostaria de saber se as pessoas costumam ter uma reação negativa ao saber que vocês praticam esse esporte. Isso aqui Eu acho que primeiro tem a surpresa, né? Que assim, paintball é esporte, não é só tipo juntar uma galera e ir lá, brincar lá uma hora e recreação. Então é a primeira questão. 2, ainda existe muito preconceito, justamente por isso eu fiz questão de falar, pela questão de apologia à violência, de tiro, arma, essas coisas. Realmente rola muito preconceito, principalmente na hora de você buscar um patrocinador. Principalmente aqui no Brasil, existe muito preconceito. Falar, não vou vincular minha marca à apologia à violência, né? A gente tem buscado muito, mas recebe muito não por essa questão. E assim, a comunidade do... Eu já ia deixar essa pergunta, mas já que você tocou nesse ponto, quem que fez o... Foi a plateia. A plateia. E ele agora o Negro Baiano. Perfeito. Como é que vocês trabalham junto com a comunidade? Como é que vocês trabalham essa questão da não violência, né? De não insistir em inserir uma violência aí? Primeiro, acho que é muito importante, um básico, assim, é justamente esse vocabulário, né? Você não usar palavras que já associam à violência, você tenta minimizar um pouco. 2, essa questão também da segurança, de passar que é também um esporte seguro e que não incentiva a violência, porque ele é um jogo de estratégia. Aquele campão lá cheio de bunkers é um jogo de xadrez. A gente se reúne semanas antes, papel, prancheta, às vezes lousa, vamos fazer o quê? Para onde vai ir? Deu 10 segundos,
para onde você vai mirar, para onde você vai atirar, onde você vai avançar. Então, assim, é um jogo de estratégia. O fundamento não é você ir lá e machucar o adversário. É realmente um jogo de estratégia mesmo. Então, se a gente poderia falar assim, né? Porque tem muita gente da educação física que acompanha a gente ou que trabalha com esporte. As qualidades seriam o trabalho em equipe, seria estratégia, exato, organização espacial de vocês. Exatamente. Existe muita confiança, porque como eu estava falando ali nos setores do campo, um snake player, ele joga com a barriga no chão, ele não está vendo normalmente muita coisa. Ele às vezes levanta para verificar um disparo, mas ele confia muito no seu jogador back, que está narrando o jogo para ele. Então, assim, o back sempre está falando, sempre orientando onde estão os jogadores adversários na frente. Falei. Então isso é assim, importante. Fica tranquilo, tem Snake, muito importante no jogo é a comunicação. Você vê que são todos bunkers iguais, então a gente se junta e dá uma nomenclatura para cada bunker. Ó, esse bunker vai ser o Doritos 1, Doritos 2, Doritos 3, para não ficar muito longo, falar D1, D2, D3, Snake 1, Snake 2, Snake 3, aí a linha de trás, normalmente a gente usa a numeração 11, 12, 13, 14 e 15. Normalmente são 5 bunkers. Aí tem outros, aí tem umas nomenclaturas aí, tô usando São Paulo, Rio, Miami, Califórnia, God, Apple, e assim por diante. Então é muito importante estar isso bem alinhado e estudado, porque na hora que você falar, tem um adversário no God, a pessoa tem que saber que tem um God, tem que saber se o God pega ele, ou se eu posso pegar o God, de acordo com a divisão espacial ali mesmo. Boa. Tá vendo? Muito bom. Temos alguma pergunta aí para a galera aí? Não, o pessoal tá entrando aqui, ó. Flávio Jets. Porto Alegre. Porto Alegre. Gaúcho. O Sapo Gayer também tá aqui. Cara, muito bem. Quedélio Flávio? Acho que eu quis dizer, cadê o Flávio? Muito bem. Com óculos você tá valendo melhor. Pô, mas o cara entra com o nome de Sapo Gayer. Mas cada um chama o nome que quer. Tá bom, desculpa. Seja bem-vindo, Sapo Gayer. E o Flávio, ninguém sabe quem é. É o Flávio, ele tá perguntando cadê o Flávio. O Jets é do nosso time, é do Vikings. Não. Quedele e o Flávio. Juro por Deus, pergunta pra ele. Tudo bem, eu acredito no combinado. Fique tranquilo, o som está alterado. Bruno Rodrigues, tá bem hoje não. Bruno Rodrigues falou aqui, ó. Hoje muitas empresas usam o paintball como evento corporativo para avaliação de liderança, estratégia e corporativos, trabalho em equipe. Perfeito. Tem, inclusive, campos que oferecem que chamam o paintball itinerante, né? Então, faz a locação de um lugar, monta a tela ali e monta os infláveis. E realmente, como falou, um trabalho de equipe, assim, principalmente com o mundo corporativo, é essencial. Acho que um grande diferencial, principalmente nosso, pelo que a gente viu, justamente a gente trouxe nossas experiências do mundo corporativo, que todo mundo tem a sua atividade, a sua profissão, trabalhando em multinacionais, empresa grande. Então, essa estratégia a gente montou o Vikings, que é um time, mas que ela funciona hoje como uma empresa. Isso que eu ia falar para vocês. Me fala um pouquinho aí do Vikings aí, né? Quando é que surgiu o time, né? Quando iniciou, onde vocês treinam? Conta um pouquinho da história do Vikings agora para a galera. O Vikings, além do, como falou, tem as modalidades, tem o cenário, tem o real action. Eu comecei no cenário, que é o que brilha os olhos, às vezes, da pessoa começar a brincar de soldadinho e pegar num prédio abandonado, jogar assim em ambientes reais. Então, eu e mais 3 pessoas que jogavam cenários, mas em times diferentes. Outro dia, em um ambiente pós-jogo, começou a bater o papo, o speed. Vamos testar o speed. Então, aí a gente fundou o time. Então, eram 4 pessoas que jogavam paintball cenário. Eu, o Dedé, o Magaldi e o Jason. Cada um de um time, não éramos do mesmo time, fundamos o Vikings. Você viu ele, o Dedé, o Magal e o Jason. Então o Sapo pode entrar. Não tem problema nenhum. Hoje o cara, se o Jason vai entrar, o
Pede o clube, pode vir atrás. Tá certo? Imagina o Diego armado. Imagina o Diego armado. Ele mata, ele já tá. Meu, Sensacional. Sensacional. Espetacularizando. Isso foi em junho de 2015, onde a gente fundou o time de speed nosso. Aí, antes começamos a jogar com o nome de Skulls, e aí, só que o Skulls era o meu time de cenário. Como eu que acabei liderando essa questão, vamos, ficou com o nome de Skulls, mas a gente falou, tem aqui o Dedé que é do Mock, o Jason que é do Ona, o Magaldi que é do Baralho, não faz sentido. Os nomes. O Salsicha quer dar água. Aí o bicho vai ser o próximo que vai lá. Você já tem. eu vou chegar nadando no campo. Não. Você fica nesse mais baixo. Eu fico no Snake. Eu peguei 9. Apesar que tudo diz assim, o seu teste aqui que você fez para ser deck. Mas podemos tentar no Snake também. Vamos ver. Muito bom. E aí, vamos lá. só em julho de 2015 a gente fundou, fizemos uma votação, escolhemos o nome Vikings, só que só fomos ter o primeiro time completo, com 5 jogadores, em setembro de 2016. Tivemos dificuldade para trazer jogador para jogar conosco. Foi aí que entrou o Camacho, o Bruno Rodrigues e o Marcelo Gaspar. Que aí foi a primeira formação do Vikings, onde teve 7 jogadores fixos. E daí em diante começamos a crescer, tivemos uma boa colocação no primeira etapa do CBX, que é o Circuito Brasileiro de Xbox, de 2017. E aí de uma linha fomos para 2, que rapidamente estávamos em 3. Hoje, agora nesse último CBX, que foi esse final de semana, fechamos mais 2 linhas, somos em 7 linhas, de 7 pessoas, total de 50 pessoas aí na família Vikings. Muito bom. O Gaspar tem apelido? O Gaspar? É que ele é homossexual, então a gente evita. Não, porque você vai falar, chama de Gasparzinho, porque já tá o Jason, já tem alguma coisa assim, mas tudo bem. Um abraço, Marcelão. Um abraço, galera. Muito bem, muito bem. E os treinos, você perguntou dos treinos. Você perguntou onde eles treinam e tal. Eu não sei, porque aí você vai querer ir. Nossa, mas essa é a ideia. E Atibaia? Atibaia. Vamos para Atibaia. Você já pegou o endereço. Atibaia é o principal campo que tem hoje. Montou uma nova estrutura também, que é mais recente, em Sumaré. E tem um grande polo que é em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. São Paulo, capital? Não tem mais. Não tínhamos até 2 anos atrás no Morumbi, ali na região da João Dias, só que era um campo pequeno, ali do tamanho de um society. Hoje os campos são do tamanho de lá, quase um campo de futebol. Perfeito. Então, realmente, para ficar em São Paulo com essa especulação imobiliária... Não tem como. Para você montar para manter o espaço. Um campo tamanho oficial, mais um espaço para a galera ficar. Alguma coisa você está falando assim, pelo menos de 4 a 5 mil metros. Casa do Jorge. Mas é por aí. Por baixo. Por baixo já tem o andar terra. O andar terra. O andar terra. Porque o pessoal daquele lado lá, olha, eu vou te falar, né? Teve um que fez agora uma churrasqueira, meu amigo. Nossa. E só para falar pro Camacho que o Marcelo elogiou ele aqui, eu não vou falar porque deve ter criança assistindo. A Bianca dormiu, pode falar. Não, deixa lá, o pessoal vai. Minha filha já dormiu, tem foto da filha dormindo. Mas cria expectativa pro público ir lá. Ele só pediu para avisar que ele é o mais macho de todos. Olha aí, meu Deus do céu. Não mexe com as minhas gavetas. Ele é o cara macho, o outro é o cabra macho. Desculpa, pessoal. Marcelo, não mexe na minha gaveta não, hein, mano. Júnior Guccione. Paintball. Igual. Trabalho em equipe, comunicação, estratégia, confiança e entrosamento com o seu time. Legal, bacana. Boa mensagem para a galera. A gente está abrindo hoje espaço para o paintball, é isso. Trazer uma nova modalidade, gerar esse debate que é muito, né? Acho que é muito. Você controle, a Renata foi hoje, tá? Põe a máscara! Põe a máscara! Põe a máscara! Põe a
Eu já te dei pra ninguém ver se valorizar. A mulher tá me zoando aqui, ó. A mulher. Ela tá falando, escreveu aqui, Jorge tá se achando o Power Ranger vermelho. A Power Ranger rosa aqui, né? Meu Deus do céu, é sensacional. Quem foi que teve esse comentário? Vacila, mano. Ah, vai ganhar um brinde aqui no nosso programa. Mande outros aí, mande outros. Sensacional. Muito bem. Mas você sabe que o pessoal do cenário chama o pessoal do Speed de Power Ranger. É. A galera que é meio militarizada assim, chama o pessoal do Speed dos Power Rangers. Legal. Então, assim, para a gente gerar assim, a nossa ideia mesmo é dar esses esportes, dar essas alternativas para isso. A gente não pode ter um país que a gente é o quinto em número de sedentários, com tantas possibilidades, e cada um dentro do seu nicho, cada um dentro do seu gosto, né? Porque tem gente que gosta de arma, tem gente que não gosta de arma. Então, assim, depende de cada pessoa. A nossa ideia do programa é ser democrático, é poder mostrar para todas as possibilidades que existem aí nesse universo. Vocês foram no Campeonato Mundial, terminaram na 9ª posição. Foi a primeira vez que o Brasil levou uma equipe? Foi a primeira vez. Em 8 anos que tem a Copa das Nações, foi a primeira vez que o Brasil conseguiu colocar uma equipe lá. Para o pessoal que está lá em casa, existe federação, confederação que rege a modalidade? Existe a Federação Paulista, a FEPESP. Tá. E existe também Federação do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Se eu não me engano, acho que tem 16 ou 17 federações que juntas tem a confederação. Então, só você entender aí em casa a dimensão do esporte, a dimensão da modalidade, para se ter uma confederação é necessário pelo menos 3 federações regionais, né? Vamos colocar assim. Então, 3 coisas regionais. Então, as 3 federações são necessárias. Então, vocês têm 16, 17, quer dizer, você já vê que a dimensão do esporte ela é maior. O que precisa, talvez, a visibilidade. Exato. Né? E, lógico, para cada modalidade você tem um desafio. Né? Algumas modalidades têm o desafio de, por serem muito longas, as modalidades, de entrar numa TV, de entrar nos Jogos Olímpicos. Outras, por causa de pode fazer uma apologia à arma, enfim, outras coisas. Né? Tem alguns programas que talvez a pessoa vai fazer apologia às drogas, porque você vê o cara doido aqui falando. Né? Mas, assim, existe, mas a gente está falando de esporte, saúde e educação. Bacana. Vocês tiveram apoio da confederação ou ainda é uma coisa amadora de vocês bancarem? Porque a gente tem recebido vários esportes que a galera que tem tomado essa iniciativa. O que eu acho, eu não tiro vários, não. Todos os esportes que passaram por aqui, os caras que se bancam. A federação não ajuda em nada. Fala a verdade. Não, você tá muito morninho hoje, hein? Pode ir. Olha o que tem ali. Passa o cano. Você já está agitado. Eu preciso fazer um contraponto. Não, pode falar. Podemos quebrar o Feng Shui. Não vou sair batendo palminha aqui hoje. A confederação não deve ajudar em nada. Calma, deixa eu responder. A gente tem que concordar com ele assim, ó, a confederação nos ajudou de forma política, agora financeira e de ideias, a partir tudo do nosso time, inclusive. Nós liderizamos, corremos atrás da Federação Europeia para poder ver como participava. Fomos atrás de fundos, conseguimos alguns patrocinadores, mas em torno de 70% foi recursos próprios. Essa parte de ir atrás, de fazer essas pontas, é com você, Camacho? A equipe ou a equipe inteira? Então, na verdade, assim, o Vikings é administrado pelo Júnior e eu sou um braço direito dele e a gente corre atrás de tudo. Porque vocês colocaram, vocês têm patrocinadores, vocês têm algumas marcas multinacionais, né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma marca grega fazendo vestuário, eu imagino que existe interesse dela entrar no Brasil, ou não? Existe, mas o grande problema é que já é um esporte caro. Então, você começa a pegar alguns produtos em dólar, em euro, a viabilidade dela ser inserida no nosso mercado é bem difícil, né? Perfeito. Então, aí o pessoal opta assim, porque eu vou gastar tanto mais numa jersey, apesar de que vale cada centavo dela. Assim, a qualidade dela é muito boa, a impressão dela é perfeita, vale muito, mas a gente está comparando aí a jersey um pouco mais acolchoada, ela é $109. Nossa. Então aí você já faz uma conta aí de o dólar atual vai ser uns 460, para cima. No Brasil você já ia comprar por R$200, você compra, mas não da mesma qualidade.
o pessoal que compra essa, às vezes fala, a gente compra porque a gente não tem esse recurso, mas ela desbota no segundo lavagem. Na nossa já não, a nossa Já dura tem, o ano sim. inteiro. Já tem marcas brasileiras muito boas, assim, fazendo um produto bem bacana. É que a nossa opção, como a gente tem uma ambição também de estar no cenário global do esporte, a gente ter uma marca internacional, globalizada, nos abre portas. Então, assim, inclusive em Londres, a gente teve um grande contratempo que não chegaram nossos marcadores para a gente jogar. Não chegaram. A gente investiu uma viagem que só de passagem foi na faixa de 5 a 6 mil reais, só de passagem aérea, que é um voo muito caro para Londres, e não chegou. A gente só foi possível jogar pelo relacionamento internacional, onde a gente chegou. A gente jogou com marcadores da seleção dos Estados Unidos, por Facebook, Instagram, você vai se relacionando, legal, gostei da sua jogada, pô, vai conversando, e tem essas marcas que nos abriram porta. Então a gente chegou, cara, me ajuda. Ele falou, cara, eu vou te conseguir 3 marcadores. Outro, vou conseguir 4 marcadores para você. Marcador. Isso aí, tá. Sim, Principal. Tá, não tá prestando atenção. atenção. Ele tá no back. Deixa ele lá no back, cara. Ok. Deixa ele lá no back. Perdidinho. Deixa lá. Então, assim, a gente só conseguiu por causa disso. Então, a Ah, gente tá, vocês estão lembrando. Desculpa. temos ambições de jogar outros campeonatos internacionais. Tem a grande sonho de correr um campeonato americano, que são 5 etapas nos Estados Unidos durante o ano. É um projeto bem caro, pesado, mas está nos nossos planos, nos nossos sonhos. Esse final de semana está tendo uma etapa, a 4ª etapa da NXL Europa, que é no quintal do Castelo de Chantilly, em Paris. É assim, maravilhoso. E escorrega? Foi onde o Ronaldo casou. Entendeu? Foi o casamento do Ronaldo. Já botou o voto no Power Rangers. E o pior é que assim, eu já vi os outros, olha, a gente ia começar aqui um momento, Nelson Rubens, era onde o Ronaldinho casou. Você já vem, já. Mas é muito legal. Vamos avançar, vamos falar. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Segura aí. Vamos falar aqui do Mundial de Judô. O Mundial de Judô que terminou hoje lá no Azerbaijão e não foi nada bem para o Brasil, infelizmente. O Brasil terminou o Mundial com apenas uma medalha de bronze, conquistada pela Érica Miranda. A campanha do Brasil foi a 3ª pior em mundiais realizados. Só não foi pior que em 2009 e 2001, em Roterdã e na Alemanha, lá em Munique, respectivamente, onde o Brasil voltou sem medalha. No último Mundial, no ano passado, o judô brasileiro conquistou 5 medalhas, foi destaque. A gente elegeu como a melhor modalidade, né, do ano, lá no Sport Show. Antes que alguém aí que nos deteste, nós nos secamos, não. Tá? No ano passado, o Brasil conquistou uma medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Esse ano, apenas uma de bronze. Se a gente comparar com 2014, que foi o Mundial 2 anos antes da Olimpíada, o Brasil também fica atrás. O Brasil, naquele Mundial, naquela ocasião, ficou com 4 medalhas, conquistou 4 medalhas. Ou seja, eu acho que o judô acendeu o sinal amarelo. Não vou falar mal do judô. Não. Mas assim, porque o judô, depois você vai ver quem vai ganhar medalha lá na próxima temporada, vai ser o judô. Mas eu acho que precisa... Sempre traz um. Mas precisa, eu acho que é um momento de reflexão, como é que foi a preparação, como é que os atletas se comportaram lá. Eu acho que tudo... Foi aonde mesmo? Foi no Azerbaijão. Azerbaijão não dá para brincar. Então, Não. foca alguma coisa. O Azerbaijão está se tornando um polo muito forte. Então, mas também não dá para brincar, né? Lá. Não, também não dá. Mas assim, eu acho que vale a pena uma reflexão. Não precisa fazer caça às bruxas, Sim, mas fazer uma reflexão, porque daqui 2 anos... eu já li algumas coisas que já fico preocupado. Foi o Mundial da Surpresa, porque não só a delegação brasileira teve resultados ruins, muitos favoritos ao longo do caminho perderam. Não é bem assim que a gente precisa fazer a avaliação. Sim, Talvez a avaliação é assim, estão aparecendo novos players, novos atletas. Sim. Vão ficar de olho agora para esses próximos 2 anos aí que pode
acontecer surpresas. Eu nem aposto no judô, viu, Marcelinho? Não, eu aposto, eu acho que é um dos esportes que está mais bem organizado, só que não é um resultado. Sim, não é o esperado, nem a né? comunidade esperava, né? Então, acho que esse que é um momento de reflexão. Ah, mas ninguém esperava que o Corinthians está na final da Copa do Brasil, o Corinthians está. Bom, muito bem. A Cacilda falou. Vamos lá. Antes que as Cacildas também aí, nos que reclamem, jogo, hein? vamos falar do vôlei. Que jogo, hein? Nós cravamos que eles iam estar entre os quatro. Falei. O Brasil está classificado. Tá. O Brasil faz o segundo jogo amanhã. Ontem ganhou de virada. Baita jogo. 3-2. 3-2 da Rússia. Hoje, com a vitória dos Estados Unidos 3-0, os Estados Unidos classificou o Brasil, a Rússia está fora. Então, Brasil e Estados Unidos amanhã, meio-dia, definem quem vai ser o primeiro colocado. É só para saber quem vai pegar do outro lado, né? Do outro lado. Quem está do outro lado? Do outro lado está tudo embolado. A Itália, que é uma das donas da casa, perdeu por 3-0 da Sérvia, torceu hoje desesperado para a Polônia, e a Polônia foi lá e ganhou de 3-0 da Sérvia. Ixi, a Itália vai ter que ganhar da Polônia. A Itália precisa ganhar da Polônia. De 3-0. 3-0, de preferência, 3-0 né? para ir para moedinha. Para ir, talvez, para moeda, aí eu já não sei como Eu é acho que que é eu moedinha, Marcelinho. já não sei. Eu tenho quase certeza Então, que é assim, moedinha. tá tudo embolado, vamos ver o que acontece. Ó, Sérvia Tá? também, eu vou te falar, hein? Talvez se ganhar por 3-1, 1-7 já resolva. Será? Talvez sim. Talvez porque o primeiro critério. A gente precisa fazer a conta aqui, mas é o critério de sets ganhos e sets perdidos. Entendi. Entendeu? Então tem que fazer isso. Boa. Não, Brasil- a Itália acho que pode ganhar por 3-1. Então, tem que. Tem 3-2 está fora. 3-2 está fora. 3-2 tá, acho que Vai ser Brasil e Sérvia. Vamos ver. Vamos ver. Bom, Estados Unidos até agora é o único invicto, hein? Timaço É do o único Brasil. invicto, né? Então, eu acho que o grande papão aqui, o grande favorito dos 4 que estão chegando. Isso que o vôlei lá não tem o vôlei. Não tem liga. Não tem liga. Os caras jogaram tudo fora. Tudo fora. O vôlei é trabalhado dentro da universidade. E depois os caras ficam mula e vão lá. Rússia. Tá? E depois voltam para fazer os camps, voltam para fazer todo o treinamento. É um outro modelo de gestão. Isso que é muito importante falar, que a gente está falando aqui de vários modelos de gestão. Não existe só um modelo correto de gestão. Existe, né, planejamento e trabalho sério. Isso sim. Isso. Muito bem. Vamos falar de um outro evento que aconteceu, que a gente acompanha com muito carinho, que é o hockey sobre a grama. Então, ocorreu na semana passada o Hockey Open Series, um novo evento da Federação Internacional de Hockey sobre a grama, que foi criado, que marca a caminhada para 2020. A primeira edição do Open Series foi realizada em Santiago do Chile. Acontece esses campeonatos em cada continente, tá? E contou com as seleções feminina e masculina de hockey sobre a grama do Brasil. Participaram do Hockey Series Open os países que não participam do Hockey Pro League, ou seja, os países com ranking mais baixo, tá? Então, por exemplo, a Argentina, que é um dos grandes bichos papões do hockey feminino, não estava participando. E também do hockey masculino não estava participando. Já joga a Pro League, tá? Os 2 países melhores colocados em cada evento do Hockey Series Open vão se classificar para uma das 3 Hockey Series Finals, que contará também com a participação dos 9 países com melhor posição no ranking mundial da Federação Internacional, que não irão disputar o Hockey Pro League. Perfeito? Yes. Uma dessas Hockey Series Finals vai ser disputada o ano que vem no Rio de Janeiro, a versão masculina, porque o Brasil no masculino foi 2º colocado. Tá certo? Certo. Chile foi campeão, Brasil em 2º no masculino. Feminino, feminino, Chile, 1º, Uruguai, 2º. As meninas ficaram em 4º lugar. Beijo pra a galera que teve aqui. E a nossa goleira? Pra Carol. Beijo pra Carol. Foi lá, foi bem legal os posts dela. Beijo pra Carol, o pessoal lá do Macau. A participação do Brasil, 2-0 no primeiro jogo contra o Peru, 2-0 contra a Bolívia, perdeu do Chile por 10-0, do Uruguai, vitória do Uruguai 4-0 e vitória do Paraguai sobre o Brasil 4-0. O Paraguai foi a grande surpresa desse Mundial. A hora que eu vi o resultado do Paraguai... Então, ela comentou aqui sobre o Paraguai também. O Brasil ele briga nisso, ele está entre os 5 melhores. O pessoal de casa precisa entender, né, e não algumas pessoas que escrevem alguns blogs aí, que é um esporte que está em evolução.
teve a chance de disputar os Jogos Olímpicos, a gente está sediando. O feminino não participou. Vale lembrar, só o masculino. Então, assim, está em evolução. Daqui 10 anos nós vamos estar falando dessas meninas, daqui 10 anos nós vamos estar falando, pô, superamos o Paraguai, superamos o Uruguai, a gente só está aí atrás da Argentina, se Deus quiser. Né? Verdade. Então a gente precisa olhar lá para frente. Tem alguns esportes que, infelizmente, assim, a gente já ouviu aqui a história e todo o trabalho que a federação está fazendo. No masculino, o Brasil ganhou de 22-0 da Bolívia, ganhou do Peru 9-0, ganhou da Venezuela por 3-1, ganhou do Uruguai por 3-1 e na final perdeu do Chile por 3-2. Tá? Então, assim, acho que é muito importante destacar também o movimento da Federação Internacional fazendo isso, porque coloca outros países, né? A chance da Bolívia jogar é isso, e ela poder evoluir, e do Brasil também, é só jogando, não tem outro jeito. Sim. Né? Então isso é muito importante. Tá bom? Boa, garoto. Beleza. Tem algumas fotos aí das meninas, aí jogando contra o Chile, e dos meninos aí também aí no jogo contra o Uruguai. Se não me falha, não, é o Uruguai. É o Uruguai. Tá bom? Essa celeste aí. Pergunta aí no Instagram, então, pendurado aí, vamos lá. Perguntaram aqui se existem competições femininas de paintball. Não existe um campeonato feminino, é tudo junto. Inclusive, nesse CBX agora, teve a primeira vez um time completo de mulheres. Então, mas aí igualdade homem contra mulher. Exatamente. O que existe uma competição no Panamá, que é o Winter Championship, o nome, mas acho que é o Winter alguma coisa, que é só de meninas, e existe a Copa do Mundo, Copa das Nações de meninas também. Fora isso, é tudo misturado, né? Clubes é tudo misturado. Você viu de novo o Panamá surgindo nesse programa, né? Panamá que foi já campeão mundial de flag, e que foi o campeonato lá. Olha, esse programa eu vou te falar, hein, Power Rangers, é brincadeira, hein? A Panamá tem uma liga bacana de paintball. É uma das mais fortes da América Latina. Olha, Olha o Panamá, hein, cara? Estilo forte Panamá aí. Panamá, hein? Bruno Rodrigues falou que, infelizmente, o paintball nacional só não é maior devido a algumas barreiras em seus caminhos. Uma delas é a associação e o alto custo. Mas a barreira é principalmente para se esconder e não tomar tiro, né? Ai, Não. terrível. Só vai subir com a camisa do Vasco. Terrível. Vai pegar o metrô. Aqui, ó, tá 1-0 pro Santos. Aí o Renan tinha feito uma pergunta aqui. Ô, Renan, acho que eles já responderam. Só vou repetir para você não ficar bravo com a gente depois querer dar tiro. Qual a intenção da equipe no mundo do paintball? Ele falou qual era a intenção. Aonde eu e essa grande família quer chegar e conquistar? Quais são os apoiadores? Tá feita a pergunta, Renan. Agora ele Essa o senhor está parecendo João Carlos Albuquerque. Não, mas essa era a primeira e eles já estão. Eles querem chegar. Vamos lá. Acho que assim, começamos ali pequeno e nossa grande intenção foi ser o maior time do Brasil, que em quantidade de pessoas atingimos. Tem um outro time que tem 5 linhas, agora nós com 7 somos o maior time em quantidade de linhas e pessoas no Brasil. Inclusive, e de resultados estamos correndo atrás. Na categoria D4, agora domingo o Vikings foi um dos campeões. Foi campeão na categoria D4. Ah, tá. No campeonato de agosto, tinha 5 linhas Vikings competindo, uma na D3, 3 na D4 e uma na D5. Tivemos pódio na D3, 2 pódios na D4 e um pódio na D5. Ai, mexe. Turma, como é que a gente pode vender mais aí o paintball para ter mais praticantes aí? Como é que vocês acham? Eu acho que assim, para mim, eu trabalho num mundo corporativo ali, multinacional, aquele ambiente estressante, é minha válvula de escape. Eu acho que é realmente um esporte de muita adrenalina. Você entra em campo, começa aqueles apitos lá de 10 segundos, coração vem na boca, a hora que libera, você extravasa tudo. Eu acho que assim, é uma grande válvula de escape, realmente é muito desestressante o paintball. Você
levar a bolada, dar a bolada, é realmente muito gostoso. Mas a federação tem algum projeto de massificação ou não existe? Tem, eles eles estão atuando muito em campos comerciais, que é o campo, que é a porta de entrada do paintball, onde você vai lá, faz a festinha do seu filho, vai com uma galera da empresa. Então o que acontece? Eles começaram a certificar os campos comerciais e, inclusive, dar uma bonificação para quem trazer para a federação um novo filiado, né? Então, a captação nessa parte dos campos comerciais está sendo um trabalho bem forte da federação. E também na modalidade cenário, que é onde também a galera, que o baixo custo, porque consome menos bolinha, tem mais adeptos no cenário. A gente vai, inclusive, domingo, que tem a terceira e última etapa do Campeonato Brasileiro de Cenário. Paulista, não é brasileiro, Paulista. A gente vai lá para ver se a gente acha algum jogador com potencial aí para a gente puxar para o speed. Muito bom, galera. Bom, O Salsicha chegou agora, né? Porque a primeira pergunta decente que ele fez no programa. demora. Nossa, chegou agora. O pessoal dos anos 80 aí é o cavalo. Meu Deus do céu, mano. Muito bom, muito bom. Vamos falar de um esporte que agora chega o mês de outubro. A gente fica louco, vamos lá. Ave Maria, Vamos lá. Bem que falaram que você ia falar alguma coisa. Segue o bonde. Vamos lá, beisebol, chegando os playoffs, começando na próxima terça-feira, lá na ESPN, coloca na ESPN para assistir. Bom, gente, depois de vários jogos, o Boston Red Sox é o melhor time da temporada, já está com mais de 104 vitórias, até terça-feira, quando a gente estava aqui fechando a pauta. New York Yankees, né, os Yankees de Nova York já estão classificados para o Wild Card, então já vão ter que jogar ou na terça ou na quarta, jogo lá de morte. E Cleveland Indians também já está nos playoffs. A galera aqui do Oakland Athletics, já está a galera de Oakland, né? E é muito legal, quando você chega lá em Oakland para assistir o jogo, você tem de um lado o mais moderno dos estádios lá, que é do Golden State, uma das arenas, a Oracle, né, a arena, e do outro lado, um campo antigo de beisebol. É muito legal, que é o mesmo campo de futebol americano do Oakland. O pessoal do Atlanta Braves também já está classificado, e ainda restam mais 3 vagas que até o final dessa semana vai ser decidido, tá certo? Playoffs começando na terça-feira, no dia 2, e as finais, no máximo, até o dia 31 do 10, a gente vai estar aí com os campeões. No mês de outubro, nós vamos estar falando de beisebol aqui, viu, Jorge? Vamos ver a Mês de bola outubro eu vou ter beisebol alguns aqui. problemas para participar. Porque Não, é só nesse momentinho aqui, mas não, vamos acompanhar juntos. Rolando aqui 4 jogos. Vamos acompanhar juntos. Como é que vai? joga do quê? Aí, ó, eu Não, ele mudou. Então vamos lá pro próximo aqui, que o tempo urge hoje. Vamos lá, badminton! Espera tem que arrumar alguém para vir aqui, eu já falei, hein? Você já falou, a produção tá produção tá... Abraço pro Denis, que deu a dica, hein? Abraço pro Denis. Ô, multiatleta. Isso. Gente, o Brasil conquistou 5 medalhas no International Mexicano, no Campeonato Internacional Mexicano de Badminton, né, no último domingo, disputado em Águas Calientes, no México. Foram 2 ouros nas duplas masculinas e nas duplas mistas, e 3 bronzes no individual feminino e 2 nas duplas mistas. A competição reuniu 132 atletas de todo o mundo. Entre as mulheres, as irmãs Loane e Luana Vir venceram as peruanas Daniela Macias e Danica Nishimura, cabeça de chave número 1, por 2-1, e para ficar com o título do torneio. Já entre os homens, os também irmãos Fabrício e Francielton Farias venceram os mexicanos Andrés Lopes e Luiz Navarro, 2-0, sagrados campeões. Tá bom? Então, aí, parabéns para a galera do badminton, um esporte muito legal. Nós vamos trazer em breve, tenho certeza, a produção lá está correndo atrás. Pois não, Não, eu tô viajando aqui. Só uma pergunta. Pergunta aqui. Voltou para jogar o back, né? O Salsicha, olha, eu já até tenho certeza, ele vai jogar de back ou na posição D2. Hoje tá qualquer nota. Tá um espetáculo. Tá um espetáculo. O Terry Marçal fez uma pergunta aqui. Galera, qual a idade mínima ou se tem idade máxima para jogar paintball? Nada melhor para esse garoto responder.
Eu comecei a jogar com 12 anos. 12? 12 anos. Agora, põe a máscara, põe a máscara. Mas no campeonato mesmo na World Cup, a gente chegou a ver um pai e o filho. 10, 9, 10 anos. Acho que é mais, assim, não faz nenhum estrago, tiro, mas às vezes é meio doloridinho. Então acho que é mais a criança aguentar. O meu tem 1 ano e 10 meses, ele já dá tiro. Ele quer pegar, ele quer brincar, tá meio fica assim atrás. A bolinha ele come. Já tá comendo a bolinha, né? Não, já faz 6 meses assim que ele, minha esposa, tá vivendo esporte. O campeonato, e ele quer estar junto, ele é fissurado, tá fissurando ali. Coisa que nem o Matheus, que nasceu dentro dos campos. O pai dele aí foi um dos... Meu pai jogou por muito tempo, desde a época que era só realmente cenário, era no meio do mato, não existia banca inflável, não existia nada. Que ano, mais ou menos? 80, 90, por aí, 80, 90. Caraca. Então, eu acompanhei essa evolução inteira do paintball, desde a arma que era mecânica, até a arma agora que é... Marcador, né? Quando o marcador era mecânico. Isso mesmo. Vai aprendendo. Foi tão político. Marcador mecânico, depois eletrônico. Então, foi uma evolução que o paintball teve muito grande em pouco tempo, né? Para pensar que antigamente era usado mais cilindro com CO2, agora já é gás comprimido. Então, evoluiu muito. Eu acompanho desde pequenininho. Mesmo com pouca idade E a idade máxima, quantos anos tem o Wagner e o Lerge? 50 e... A gente tem 2 jogadores que tem quase 60 anos que jogam. Meu pai jogou até 70 anos. Vocês têm amigo também? Não, só pra... melhor não falar. Muito bem, muito bem. O Jean Ramos falou que você nasceu no campo. Nasceu no campo, muito bem. O Jean vai? Não é. Tá certo. Qual o nome do paizão? Batista. Grande seu Batista. Batista. Brincadeira. Vai mexendo, vai mexendo. Muito bom. Turma, então, quais são os próximos desafios do Vai aí? Só para a gente recordar. É expandir, é tentar disputar mais campeonatos mundiais, é tentar outros áreas. Agora, acredito de tamanho, a gente conseguiu expandir, chegar numa posição confortável ali, que a gente queria se tornar o maior time do Brasil, melhorar os resultados, principalmente na categoria Open, que é muito disputada. Você tem times que estão jogando na mesma formação há 15, há 20 anos, na mesma formação, com as mesmas pessoas. Então é difícil você subir para uma categoria Open e competir com essas pessoas. Então, assim, são times extremamente bons no que fazem. Tem talentos individuais que são os times a serem batidos. A gente é os novatos lá que decidiu se aventurar, mas que estão aí galgando nossos passos para na alta categoria do Brasil conseguir nossos resultados. E realmente está presente aí numa linha internacional, principalmente com uma linha, porque não dá para todo mundo ir, o custo é muito alto. Pelo menos juntar as pessoas que têm a disponibilidade e realmente ano que vem fazer pelo menos uns 2 ou 3 eventos internacionais. A gente está indo agora em dezembro, agora em novembro para os Estados Unidos. Vamos jogar novamente a NXL, que é a World Cup, considerada de clubes, não de seleções. É a National X-Ball League. Então a gente vai agora estar com 2 linhas, vamos participar. Ano passado conseguimos pegar o terceiro lugar. Terceiro, mostra aí. O terceiro lugar. Na categoria duplas. Não foi 5 contra 5, foi na dupla. Jogou, podia escrever até 3 para ter um reserva e revezar. Foi eu, o Matheus e o Fute. Então a gente conseguiu pegar o terceiro lugar na categoria novatos. Que a gente nunca tinha ido, então a gente jogou na novatos mesmo, mas conseguiu aí um terceiro lugar. Um título meio inédito aí pro Brasil. É dupla, né? Chupa dupla. Aí quando tiver dupla, categoria novato, Raul Seixas e meu amigo Power Rangers pode ser uma boa dupla. Nunca. Pode ser uma dupla. Pode ser uma coisa. Só mais uma pergunta aqui. O Carlos Vieira está falando, existe algum trabalho voltado para levar o paintball para as Olimpíadas? Vocês sabem disso? Com arma assim, não chega a cabeça do cara, vai entrar.
A gente já leu a respeito, mas talvez vocês tenham mais conhecimento que vocês não. Parece que para ser um esporte olímpico tem que ter tantos países praticando oficialmente, tantas organizações, e o Paintball ainda não chegou nesse nível ainda, por questão de número de praticantes, isso que a gente ouviu. Exato. Não sei se realmente funciona dessa forma. Já existe uma organização, uma confederação mundial. Já existe. Não, mundial não, existe a americana, existe a europeia. Que a americana comprou a europeia agora, né? Então virou uma liga só entre Estados Unidos e a asiática também. E a asiática. Isso, precisa ter uma confederação mundial para poder essa confederação mundial entrar em contato com o Comitê Olímpico, pedir reconhecimento, aí eles vão avaliar. A NXL está caminhando para isso, porque eles entraram, dos Estados Unidos foram para a Europa, então eles dominam a Europa, agora foram para a Ásia e, coincidentemente, estão entrando no Brasil ano que vem. Ano que vem então, a liga caminha para isso. Sim, esse é o passo. Você precisa estar em todos os continentes, ter uma única associação mundial, entidade mundial. Então, né, se a gente lembrar, antigamente o futebol de salão era a FIFUSA. Isso. E aí acabou a FIFUSA e veio a FIFA, essa era a primeira coisa que tinha que fazer, independente, tinha que existir uma, e aí dessa uma ela ser depois reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Sendo reconhecida, ela pode, já sendo reconhecida, ela já ganha um status, e depois, para entrar no programa olímpico, é um outro trabalho que é feito para a gente poder caminhar. Basicamente, é essa linha que se segue aí, né? Basicamente, mas realmente a quantidade de atletas, hoje também a questão dos esportes se são muito numerosos ou não, e o que o Comitê Olímpico hoje Internacional pede para entrar numa Olimpíada é que o jogo seja para ambos os sexos, né? Ambos os gêneros, vamos melhorar aqui, né? Vamos falar corretamente. Ambos os gêneros. Não dá problema. Dá problema. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, esportes que já existindo, que nem a natação, que vai ter o revezamento misto agora, né? Então, existe esse caminhar para que a coisa comece a fazer cada vez mais sentido. Tem 2 times nos Estados Unidos que são grandes só de mulheres. Só de mulheres. O Destiny e a Air Rapids Angels. São bem fortes lá. Não jogam na categoria Pro, mas são bem fortes e são só mulheres no time. Muito bom. Bom, tá na hora, gente. Vocês falaram que tá na hora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Peço desculpas aí para quem, né, quando nós demoramos um pouquinho mais para entrar. A galera ficou aqui. Vou ter que trocar. Vamos lá, a produção vai solucionar isso. Opa, eu preciso pegar o celular. Não, é a cadeira. A cadeira é uma coisa. Ali pede celular. Vamos lá, meu amigo Pidão, que hoje a gente brincou bastante, hein? No Instagram que eu mandei o ar da graça aqui, ó. A plateia está aqui, doutor Leonardo Nóbrega, Sérgio Marques, Paulinho Ferreira entrou. Opa, abraço, grande mestre. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço, Paulinho. Nos jogos aqui, a gente está com Santos e Vasco aqui no 1x1. E no futebol americano, Minnesota Vikings está empatando com Los Angeles Rams 7x7. Jogão, hein? Jogão. Vou saipar, ó. Chega em casa, todo mundo ligado. O WhatsApp vai rolar solto hoje de noite, hein? O Denis está chegando só no final, hein, Denis? Ô, Denis, tá atrasado, viu, amigão? Só para te avisar. Abraço, Denis, abraço. Salsicha, valeu, meu querido. Obrigado. Um abraço, valeu. Obrigado, valeu. Jorgão, parabéns pela máscara. Obrigado. Você vai se despedir de Jorge Carlos ou de Paulo Regis? Ó, obrigado para a plateia aí que veio, obrigado para os amigos online aí, que bombou o negócio hoje aí. O negócio foi bom, valeu. Demais. Semana que vem continue que nós vamos fazer. Por favor. Nós vamos roubar umas armas dessas. Obrigado. Parabéns, cara. Meu, sensacional. Sensacional. Quero brincar um dia, quem sabe, lá tomar uns tiros lá. Eu tenho contato, vocês vão lá. Vamos. Quero mamar. Eu tô aprendendo, calma. É que nem saltar de paraquedas. Fala pro cara que você vai pular de paraquedas. O cara te chuta do avião. Mas vai errar. E sem paraquedas. Sem paraquedas. Mas, ó, obrigado, parabéns, cara. Que vocês consigam aí as metas de vocês aí dos Estados Unidos, mostrar pros gringos lá quem é que manda nessa bagaça. Isso aí. Muito bem, muito bem. Princípio do Sport Show, como é que isso vai terminar? Vai terminar de Jorge Carlos ou de Paulo Regis? Eu vou acabar falando que o Denis aqui, ó. Foi mal, caras.
Oh, não, mas você assustou o Denis. Acabei de chegar em casa, estava na semana Move do Sesc. Nós sabíamos, era só para falar da semana Move do Sesc. Ele jogou um jogo legal, cara. Você viu? Aí, O Workshop da hora. Vai aprender. Fala o nome do esporte. Foi o Workshop. Quem? Workshop. Yes. Muito bem. Nós vamos trazer ele. Foi legal. Dá para fazer isso aqui, essa bagaça aqui. Dá. É pertinho, 7 metros. Dá pra fazer aqui mesmo. Gente, muito obrigado. Obrigado aí, Camacho. Obrigado, Wagner. Obrigado, Matheus. Grande São Batista. Obrigado aí, né, por ter colocado esse menino no campo logo cedo. Seu Batista. Sucesso para vocês. Valeu, rapaziada. A gente, qualquer hora, a gente vai lá gravar, conhecer a modalidade, que é o nosso papel. A gente está falando aqui de todos os esportes, de dar esse espaço para todos os esportes, para alternativas para quem gosta, para quem ama, para quem odeia, tem outras possibilidades, assiste o programa da próxima semana, enfim, esporte para a população, é isso que precisa. E para terminar, nós semana que vem nós estamos acompanhando, vamos deixar passar aí a parte da política, mas nós estamos acompanhando, estamos de olho em todos os políticos, principalmente das entrevistas que estão dando para o Jornal Lance aí, no Diário Lance, toda a opinião de todos os políticos aí, tanto os presidenciáveis como os candidatos ao governador. E você que quer fazer esporte, não dependa do governo, porque dos 13 candidatos para presidente, apenas 6 têm alguma coisa escrita no seu plano de governo. Então, vá atrás, boa gestão, bom planejamento e procure fazer conexões, que é o mais importante. Galera, um abraço para vocês. Valeu. Tucuruvi, que eu acompanho. Fui.